quero gastar para te proteger. Tá falando de sair da OTAN e outros movimentos. Você vê isso também só como uma falácia ou realmente é um movimento dos republicanos, ao contrário do Biden, que Sim. reafirmava essa ajuda com a Ucrânia e tudo É. mais? E ao contrário do Partido Republicano tradicional também, Exato, né? do Bush e tudo mais. Exatamente. Ou seja, Era outro. você tem os caciques antigos do Partido Republicano são super anti-Rússia, É. né? Totalmente. Isso morreu, E não, eles estão ali. Eu acho que assim. Porque o Trump é muito pró-Rússia, né? Ele é muito amigão do... Eu conversei nos bastidores com alguns. Porque assim, eu quero ser muito transparente. Eu, obviamente, tenho muito mais acesso ao Partido Republicano antigo do que a ala maga do Partido Republicano. Tem algumas pessoas lá que para nós é muito importante ter um diálogo. Tem a ver Mas com idade também? Esse pessoal é mais novo ou não necessariamente? não, na verdade, eles são mais. Os antigos são mais velhos. Então, Assim. é isso que eu tô falando. Ah, Os sim, antigos sim, são mais sim, velhos. sim, sim, sim. Os magas são mais novos mesmo. Tem um pouco de tudo, mas. Tem algum. Tem alguns mais. Alguns deputados mais novos, assim, mas. Para eles. Tem um movimento elite, então são contra as universidades de elite, por exemplo. Eu estou hoje numa faculdade que é visado pelo governo Trump, né, que é visto como Progressista? mais globalista. Essa Nesse terminologia sentido. a favor da cooperação internacional, a favor do livre comércio. Eu mesmo, ideologicamente falando, certamente comparado com Trump, eu sou um defensor do livre comércio, reconhecendo as distorções que isso também aumento da desigualdade nos Estados Unidos, etc. Em alguns outros países, ou seja, eu reconheço que é preciso regular de alguma forma a globalização, mas eu acho que ela produziu vantagens enormes de cooperação científica, etc. Então, para mim é mais difícil ter um diálogo permanente com o grupo MAGA, porque eles, vamos dizer, me veem com certa desconfiança, obviamente. Mas isso não, nos bastidores todo mundo se fala também, né? Eles querem saber, mas eu conheço melhor essa galera tradicional, né? Do Partido Conservador e o Partido Democrata, obviamente. E alguns desses caras querem que o Trump se ferre agora, muito, para depois reconquistar o controle do Partido Republicano, dos antigos. Então, assim, eles ainda estão lá. Eu não tenho a menor dúvida de que se o Trump se ferrar muito agora, o Marco Rubio, que está lá de uma forma mais oportunista, ele voltará a ser o conservador tradicional que sempre foi, assim. Não tem a menor dúvida. As pessoas não querem estar perto do poder. O próprio J.D. Vance não é um maga convicto. Ele já descreveu o Trump como uma ameaça à democracia americana, assim, antes de entrar na política, né? Ou seja, então, assim, eu acho que todo mundo aí tem uma certa flexibilidade ideológica de acordo com suas ambições políticas, né? Então, isso sim, eles acho que não morreram, mas certamente perderam a sua capacidade de mobilizar o eleitorado, e o Trump hoje possui uma forma inigualável de mobilizar o eleitorado à direita que esses caras não têm. No Brasil até é um pouco assim, né? Você tem uma dificuldade enorme de ter a parte da direita não bolsonarista tem dificuldades. Eles são, pelos bolsonaristas, acusados de serem de esquerda. Sei lá, o Dória, por exemplo, não tinha espaço lá. Não é. Então, assim, não é um fenômeno só americano. O Tarcísio sofre um pouco disso, mesmo ele sendo bolsonarista declarado. Sim. Acham ele muito de boa, né? Claro, foi ministro da Dilma. Enfim, tem tudo um passado que... O pessoal fica desconfiado. Ele é um pouco parecido com o Marco Rubio, secretário de Estado, que também precisa constantemente provar e nunca será plenamente aceito no clube. Então, mesmo se o Tarcísio se candidatar ou virar presidente, ele, para manter a parcela bolsonarista, ele constantemente vai ter que tentar e nunca será plenamente aceito. Né? Ou seja, sempre vai ter alguns que falam, não, esse aí é oportunista. Exato. Então, assim, eu acho que é muito difícil prever o que vai acontecer, mas esse grupo de conservadores está muito enfraquecido. No Senado tem uma pequena minoria de republicanos
que criticam assim abertamente, falando super mal do Trump, ou seja, uma pequena parcela. Mas hoje controla aí o partido. E a grande pergunta vai ser, se o pacote tarifário produz de fato uma recessão severa e o Trump perde o Congresso. O Senado acha até difícil porque você só tem o Congresso americano, a casa Ele é renovado quantos? Cada 2 anos, inteiro. Inteiro, 100%. E Agora, o Senado só 1/3. Ah, tá. Isso quer dizer que depende de quais senadores precisam ser reeleitos. Eu acho que os republicanos vão manter o Senado porque os senadores buscando reeleição, eles estão em estados que a gente chama de estados vermelhos, ou seja, estados totalmente republicanos. Só vão perder se realmente a economia virar uma catástrofe, assim, e que ainda não acho que vai acontecer. Eu acho que pode sim ter uma recessão, mas não uma recessão profunda de, sei lá, desemprego em massa, esse tipo de coisa. Então vai depender um pouco disso aí, e é difícil prever até porque a partir de um determinado momento o Trump pode dizer, olha, eu vou recuar, ou que alguns dizem que pode ser uma solução elegante, que o Trump pode basicamente torcer paradoxalmente para que o judiciário vai inviabilizar as tarifas, que salvaria a economia, e ele diz, pois eu tentei, e ficou melhor são os porque eles culpados lá, Sei. e meio que se salva por meio desse caminho. A gente precisa aguardar agora o que vai dar. Mas eu acho que é uma crise longa que vai perdurar, mesmo se hoje ele diz, não, vamos reverter tudo, a confiança se foi. E essa parte militar? De ser polícia do mundo, de recuar, que não quer mais carregar esse... Perdão, então, esse foi consenso nos Estados Unidos entre a esquerda e a direita até a ascensão de Trump. Essa grande aposta de que a gente vai trazer todos os países para dentro dessa estrutura econômica e a gente vai ter um papel excepcional como potência hegemônica que projeta estabilidade. E aí alguns dizem, não, mas os Estados Unidos bagunçou muito a política internacional. Sim, mas sobretudo no sul global, muitas vezes a atuação americana foi muito ruim, sobretudo aqui na América Latina, por exemplo. Mas na Europa, o grande acordo deu muito certo. Por isso eu acho sempre assim... Falando da OTAN? Sim, os europeus se beneficiaram demais da OTAN. Então, assim, as pessoas... Eu sempre tenho, às vezes, debates assim que um latino-americano diz, mas para que existe a OTAN? Não faz o menor sentido. Sim, para a América Latina não faz sentido. Mas seria ingênuo dizer que para os europeus não tenha servido. Porque você tem a maioria da população que quer que os Estados Unidos se mantenha como parceiro comercial importante, militar importante na Europa. Por simples motivo, porque os Estados Unidos tendo esse papel, países como a Alemanha, Polônia, etc., não tinham que se preocupar com sua própria segurança. Então, aquilo serviu muito e foi um ingrediente fundamental para o projeto da União Europeia, que se baseou na ausência de tensão entre os países, porque você terceirizou toda a parte de... porque, vamos supor, nós somos 2 países europeus com um longo histórico de conflito. E aí vem terceiro e fala, olha, França e Alemanha. França e Alemanha. Eu vou garantir a segurança no continente, vocês podem... vocês não precisam se preocupar muito na sua própria segurança, então o potencial de fricção entre nós diminui. E assim que foi, né? Assim, a parceria política foi algo incrível, assim, entre os 2 países. E eu digo isso, assim, na minha própria experiência, realmente incrível, assim. Eu vi 2 sociedades de perto, né, se aproximando, que no passado recente tinham se atacado 3 vezes. Em 1871, na primeira guerra, no final do século XIX, aí pela segunda vez na Primeira Guerra Mundial e de novo na Segunda Guerra Mundial. Então você tinha, nos anos 50, vamos dizer, 1950,
Uma pessoa de 70 anos viu basicamente 3 guerras, 3 conflitos grandes. 3 conflitos. E os Estados Unidos construíram uma arquitetura de segurança que permitiu que esses países pudessem superar essas divisões seríssimas para construir uma área de livre comércio e hoje de união política. Incrível, é algo inacreditável. Inacreditável. Você tinha, isso envolveu projeto de intercâmbio. Eu, por exemplo, eu cresci perto da fronteira com a França. Então, assim, nos nossos colégios, cara, a ida de uma família francesa e depois receber um aluno francês na nossa família, aquilo foi assim o mais importante. Todo mundo tinha que aprender francês. Sim. Admiração pela cultura francesa, os coitados da francesa tendo que aprender alemão. Enfim, incrível. Assim. Eu tenho amigos assim franceses hoje dessa época fantásticos. Imagina assim, você tem uma molecada aí de 14 anos e vão chegar 30 franceses para passar um mês junto. É uma coisa maravilhosa, assim, né? Então se constrói assim uma proximidade enorme, assim. Então tudo isso foi possível graças a uma atuação histórica dos Estados Unidos na Europa. Não tem como negar isso. Então eu também. E aí alguém dizendo, o cara adora os Estados Unidos. Aqui não foi assim, né? A atuação americana no Brasil não foi assim. Em várias regiões a atuação americana impediu a democracia, deu golpe contra líderes nacionalistas democráticos no Irã, teve um impacto péssimo na Indonésia, no Chile, enfim, todo mundo conhece essa história, mas na Europa não. Então, eu sempre conto essa história, eu acho que alguns até já ouviram, mas eu lembro que na primária, na Alemanha, uma vez um menino a minha turma fez um comentário meio besta e a professora falou, esse vai para as Forças Armadas. Isso não serve para nada. Sei. E foi assim, todo mundo entendeu, assim. As Forças Armadas serviam para receber quem não servia para realmente nada. Por quê? Porque não tinha necessidade, assim, necessidade mais para inundação, essas coisas, mas não para lutar mesmo. Quando a Alemanha queria apoiar os Estados Unidos na guerra contra no Afeganistão, sim, eles queriam levar alguns soldados para lá e perceberam que o avião de carga alemão não funcionava. Então a Alemanha tinha que alugar um avião de carga da Ucrânia nessa época, 25 anos atrás. Sim. Ou seja, tudo isso viabilizou a melhor época da Europa, na história da Europa. Ausência de grandes guerras, realmente assim. E um continente marcado pelo conflito permanente. Se você estuda a história dos últimos 2.000 anos na Europa, é uma guerra atrás da outra. Nunca tinha longos períodos de paz. Tinha um pouquinho maior no século XIX, mas o resto foi depressão atrás de depressão. Mas isso também produziu uma certa letargia, porque, obviamente, numa região protegida por outra, você não precisa de pensadores estratégicos, você não precisa de especialistas em pensamento de segurança. E não foi só o Trump que falou os europeus precisam cuidar da sua própria segurança. O Kennedy já falava isso nos anos 60, Obama falava isso. Então o Trump não é o grande visionário que fala que o que ele sim conseguiu, ele por meio da sua postura brusca, acordou os europeus. Se esse foi o objetivo, ele fez muito bem. Entendi. E certamente eu acho que isso foi uma das coisas que ele quis alcançar. O Biden foi suave demais. Porque quando o Biden foi eleito, os europeus meio que falaram, o pesadelo acabou, a gente pode voltar a relaxar. Meio que fizeram isso. E aí a Rússia invadiu a Ucrânia, aí meio que agora estão acordando. Os europeus não podem mais confiar nos Estados Unidos hoje. Ou seja, na prática, a OTAN não existe mais para todos os fins práticos. Assim, a Alemanha hoje precisa pensar sobre como se defender sem apoio dos Estados Unidos. A Polônia precisa pensar nisso. E ninguém quer falar isso abertamente, mas no fundo, me parece provável que a Alemanha, por exemplo, desenvolva sua própria bomba atômica na próxima década. Por quê? Porque hoje fala assim, um guarda-chuva nuclear europeu, vamos depender dos franceses. Mas se daqui a 5 anos acontece a mesma coisa, Trump francesa se eleger, a Alemanha vai fazer o quê? Você precisa de uma década para desenvolver uma arma nuclear. Isso é muito maior do que um ciclo eleitoral num país do qual você depende. Então, o Trump desencadeou, de certa forma, um pensamento
que você pode só depender, você só pode confiar em você mesmo. Ou seja, você não pode confiar meio que em ninguém, porque estamos sim numa época de volatilidade política extrema. Então, mesmo se o Trump, vamos supor, o Trump perde e, sei lá, o Kamala Harris vai ganhar, ela não vai se candidatar novamente, mas sei lá, algum democrata e vai dizer aos alemães, não, podem ficar tranquilos, que a gente reafirma a nossa intenção de sempre proteger vocês. A Alemanha não pode mais depender, porque essa pessoa pode perder, e aí vem o filho do Trump, sei lá o quê. Então isso está instalado, então a OTAN já morreu, de certa forma. Mas isso gera uma nova corrida armamentista? Sem dúvida. Não tem como evitar isso. Então, quando o Trump foi eleito, eu, por exemplo, eu botei parte dos meus investimentos em empresas de defesa da Europa e da Ásia, porque a Alemanha, a eleição do Trump vai mudar a Alemanha, vai mudar a Inglaterra, a Polônia. Você desenvolver esses sistemas de se defender contra a Rússia, que é inteiramente plausível. O bloco econômico europeu é muito mais poderoso do que a Rússia, mas precisa de armas nucleares e precisa de uma quantidade grande de armas nucleares. A França hoje, você está ali na casa dos 300, Reino Unido 200, a Rússia tem bem mais, e você precisa ter... Segundo ela, tem mais do que os Estados Unidos, inclusive. Sim, tem. Você precisa ter arma suficiente para poder responder a um ataque nuclear. Então você precisa ter suas armas em submarinos, em aviões que circulam praticamente permanentemente, para que um ataque nuclear contra uma cidade alemã, por exemplo, não inabilite o seu arsenal nuclear. Então você precisa ter uma sofisticação hoje que nenhum país europeu tem. Você tem uma dependência tecnológica. O sistema, as armas nucleares britânicas, parte delas estão fisicamente nos Estados Unidos. E você tem uma dependência tecnológica, né? Como eu falei, dos mísseis que precisam de atualizações de software. A França tem um sistema nuclear mais autônomo. A França sempre insistiu nisso. E agora, obviamente, de certa forma, eles mostrou-se que foi uma preocupação real. A Marine Le Pen acaba de ser condenada e não pode se candidatar. Foi uma candidata meio bolsonarista ou trumpista na França, que estava à frente nas pesquisas, que certamente abalaria profundamente a relação da França com a Alemanha. Então ela não pode se candidatar, mas pode ser que alguém como ela vença as eleições. Então a Alemanha tem, em função da sua atuação histórica, tem um pouco de medo de si próprio. Muitos alemães não gostam da ideia de ter uma arma nuclear, porque devido ao que a Alemanha fez no passado, né, das suas guerras de expansão, etc., assusta. E o que a Alemanha não quer é que uma fragmentação econômica da União Europeia. Então, o grande desafio dos líderes europeus será como a gente consegue se armar. Como um bloco. Como um bloco, mas meio que também se preparando para que esse bloco acabar, né? Então é um pouco difícil. Então, assim, você quer um exército europeu, seria ideal. Mas o que acontece se, por exemplo, um desses países, de repente, diz, eu quero sair disso? Ou você avança tão rapidamente que você se integra ao ponto de que ninguém mais consegue sair disso. Isso sim pode ser uma solução. Mas eu acho que é uma questão de tempo até que uma crise política na França ou no Reino Unido leva a elite política alemã a começar a considerar essa opção de uma arma nuclear. E eu acho que a solução, por enquanto, vai ser de avançar, ou seja, primeiramente de reiniciar as usinas nucleares e de ter meio que o programa que não chega a ser um programa de desenvolver uma bomba nuclear, mas de tê-lo bastante próximo, para que, se você precisa dar esse passo adicional, o Irã está mais ou menos aí. Ou seja, se o Irã quiser ter uma bomba nuclear, é uma questão de meses, mas não está fazendo por enquanto. Então, acho que todos os países vão chegar lá. Custa bilhões. Ela é uma loucura, custa muito dinheiro. 1/5 do orçamento de defesa do Reino Unido, 1/5 é para manutenção das armas nucleares. Cara, eu não sabia que era tanto. Muito caro. É muito, muito caro.
E no outro dia eu falei com o ex-diretor do programa nuclear, que cuida das bombas atômicas dos Estados Unidos. Ele disse que o setor de engenharia nuclear não conseguiu, ao longo dos últimos 50 anos, baratear a produção de armas nucleares. É muito caro. É muito caro porque também você precisa ser extremamente cuidadoso. Em todas as etapas. O transporte dessas coisas é um negócio muito difícil, né? Então, assim, o gasto vai explodir nessa área. Não só, eu tô só falando do desenvolvimento de armas nucleares, que vai ser o ponto final meio que dessa questão. Tem mas exército, tanques, tem tanque, não drones. Drones. Você precisa... As pontes na Alemanha, hoje, não sustentam tráfego intenso de tanques, eles colapsam. Então, o que você precisa? Você precisa de um sistema de logística interna para rapidamente deslocar tanques de um lugar para outro. Nenhum país europeu tem isso. Você precisa de gente brilhante que, em tempos normais, ganharia muito dinheiro num banco ou iriam para sei lá onde, e que você para atrair essas pessoas. Então, essas pessoas deixam de produzir algo para a sua sociedade e ficam lá escrevendo, fazendo... Então, tudo isso é muito custoso. E sim, o Trump, ao acabar com a OTAN e ao gerar dúvidas sobre as parcerias dos Estados Unidos, os compromissos que os Estados Unidos tiveram com a Coreia do Sul, com o Japão, deve também criar uma corrida armamentista por lá. Eu acho que a Coreia do Sul, em algum momento, também vai ter uma arma nuclear, porque a Coreia do Norte tem, todo mundo meio que sabe. Então, é muito difícil você convencer o governo sul-coreano e falar, não, deixa para lá. Porque a única forma como a Coreia do Sul se protegia contra um possível ataque nuclear, uma extorsão, é a garantia dos Estados Unidos. É a garantia dos Estados Unidos. Que literalmente a Coreia do Norte tem armas nucleares e um cara que é imprevisível, de certa forma. Japão, acho que isso eu acho que é a parte mais preocupante, porque o grande sucesso das últimas décadas foi a convivência mais ou menos pacífica da China, do Japão e da Coreia, três países que se odeiam mesmo em função do passado, etc., super tenso, meio que conseguiram aí. Isso realmente foi uma contribuição enorme da diplomacia americana, que tem uma forte presença lá, e permitiu que esses três países se desenvolvessem, ou contribuiu para um entendimento assim. Tem algumas pessoas dizendo que os três vão se unir, que inclusive contra o Trump, que recentemente, de fato, a China tentou construir coordenar a resposta comercial aos Estados Unidos. Mas as cicatrizes históricas são tão profundas assim que eu não consigo ver como esses três podem evitar uma corrida armamentista, porque se a China intensificar suas ameaças contra Taiwan, o Japão, eu diria, mais de 50% de probabilidade do Japão anunciar que tem uma bomba, ou que vai desenvolver uma arma nuclear em resposta a uma invasão chinesa a Taiwan. Agora, o grande problema, Vilela, é o seguinte: o momento mais perigoso nas relações internacionais acontece na janela entre uma nação dizer que vai desenvolver armas nucleares e dessas armas serem operacionais. Por quê? Porque daí o vizinho tem sua última janela de oportunidade para invadir esse país, para atacar esse país. Então vamos supor que a Polônia vai iniciar isso. É impossível fazer isso a portas fechadas. Isso vai... Não tem como? É uma democracia. Se você é um ditador, teoricamente você pode dizer, aí você faz um pronunciamento e diz, pronto, temos uma arma nuclear. Meio que tem alguns países que fizeram isso. Mas os testes, em democracias você precisa convencer o eleitor. Então você vai ter um processo longo desse país formar um consenso político para fazer esse investimento. E aí vai ter que construir. Você não pode simplesmente comprar de algum outro, você vai ter que construir. E aí você cria, por exemplo, para a Rússia um incentivo terrível. Vamos fazer, vamos agir. O mesmo que aconteceu com a Ucrânia.
o pior que os Estados Unidos fez, o grande erro, não foi... Assim, eu acho que nunca teve um plano real de trazer a Ucrânia para a OTAN. Mas o Bush falou uma grande besteira em 2008. Falou, um dia a Ucrânia vai entrar. Mas não deu data. Então essa janela ficou aberta eternamente. Porque aí o Putin falou, eu vou ter que invadir agora, porque assim que entrar na OTAN... Vai ter essa janela apontado para mim aqui no meu quintal. Não existe mais. Então, eu sim acho que esse milagre da não proliferação, que hoje temos poucos países com armas nucleares. Se você pensa assim, por que tem tão poucos países? A princípio, você vai desenvolver sua arma nuclear, você é invulnerável, você não pode ser mais atacado, então, por que não? Porque a vasta maioria dos países raciocinou que não precisa. Não precisa. Né? Que o sistema é suficientemente estável para eu abrir mão disso. Eu posso investir em coisas como educação, como saúde pública, como pesquisa. Em outras, eu não preciso fazer esse investimento. O Brasil, por exemplo, abriu mão do seu programa nuclear. Tinha, né? Sim, porque a elite política chegou no consenso de que não precisava. E, de fato, até hoje, Não foi a precisou. aposta certa. Em parte porque uma vez que você tem uma arma nuclear, você tem segurança